Bom dia, colegas. Vamos dar início à sessão de julgamento da segunda turma ordinária da quarta Câmara da segunda sessão CARF, do período da manhã, do dia 14 de 7 de 2021, 14 de 7 de 2021. Participarão dessa sessão de julgamento, na seguinte ordem, os conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Gregório Heckmann Júnior, Márcio Augusto Sequef Salem, Renata Torati Cassini, Rafael Mazia de Oliveira Ramos, Ricardo Chiavegato de Lima, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Dene Medeiros da Silveira. Nós tivemos alguns itens na pauta dessa reunião que saíram com vista de mesa. Nós, se eu não me engano, estamos com 6 itens da pauta com vista de mesa. Eu vou dar uma passada, então, nos itens e vou perguntar à turma se vocês estão em condição de já finalizar o julgamento, a votação, e aí, se for possível, a gente já elimina, assim, algumas vistas de mesa. O primeiro item que tinha saído com vista de mesa tinha sido o item 2, mas já foi finalizado ontem. Os próximos itens são os itens 24 e 25, ambos da contribuinte Angus Bela Vista Pecuária Limitada. Eles são de relatoria da conselheira Renata. Até fui eu que pedi vista, eu já estou em condição de votar, vocês, todo mundo, podemos votar esse item, ninguém se opõe. Então, vamos fazer o julgamento, então, dos itens 24 e 25, na ordem mesmo, né, Renata? Só dar uma rememoradinha na turma, é aquela questão envolvendo a agroindústria, né? Indústria de sêmen, né? De sêmen. Então, colegas, item 24, podem abrir o voto, faz um resuminho só para nós, sem fazer a leitura toda, e a gente já faz a coleta de votos, Renata. Um resuminho, a sua conclusão do voto, e a gente já faz a conclusão. Pode começar, Renata. Na verdade, a empresa, isso que você disse, ela se dedica à coleta de sêmen e armazenamento, e a autuação foi basicamente com base no artigo, além do artigo da Lei 8.212, 22.1.2, foi no 250, parágrafo 2º, inciso 3º, 3, da IN 3 de 2005, que diz que quando o produtor rural, pessoa jurídica, além da atividade rural, exercer outra atividade econômica autônoma, definida no inciso 22 do artigo 240, ele deve pagar a contribuição previdenciária não sobre a receita bruta. No entanto, fica muito claro, inclusive pelo relatório da fiscalização, que a única atividade do recorrente, da Angus, é a atividade de coleta de sêmen, ele não tem outra atividade. Portanto, ele não se aplicaria a ele essa exclusão da receita bruta. Então, basicamente, o meu voto é nesse sentido. Deixa eu até ver a conclusão. A discussão é essa, que é dar provimento ao recurso voluntário e cancelar o auto de infração. Está sem som, Dene. Esse caso aqui, como é um caso um pouco diferente, um pouco atípico, a própria fiscalização foi na empresa conhecer as instalações, viram como é que funciona. Na verdade, essa empresa aqui, eles realizam várias atividades, né? Não é só a coleta e venda de sêmen, né? Eles prestam serviço também nessa área de produção de sêmen, para terceiros, eles têm uma atividade de hospedagem de animais, eles cobram para hospedar animais, eles fazem armazenamento de sêmen, né, fazendeiros, assim, produtores rurais que têm gado reprodutor, eles fazem coleta e armazenam, né, porque às vezes o fazendeiro, o Rafael, que é o nosso rei do boi aqui, ele conhece bem, eles têm reprodutores, né, colhem sêmen, querem guardar o sêmen para depois utilizar, assim, Então, essa empresa faz esse serviço também de armazenamento, cobra por isso, né? Então, são várias atividades, né? Mas mas o que eles falam é de outro local, como outra atividade econômica autônoma.
o que não é o caso. Eu posso até ler aqui o que diz o relatório fiscal, que ele fala em visita in loco na Fazenda Boa Vista, no dia 26 de junho de 2009, por volta das 18 horas, enfim, ele fala, fomos recebidos pelo gerente administrativo e financeiro e visitamos as instalações da fazenda, escritórios, vaias de animais, para descanso e exames veterinários, central de coleta, análise, classificação, controle, preparação, industrialização de sêmen e armazenamento, tendo constatado que a única atividade do contribuinte é a seleção, coleta, preparo, industrialização e armazenamento de sêmen para terceiros, que transportam seus animais para a fazenda por conta e risco na ida e volta em veículos próprios, arcando com todos os gastos com alimentação, permanência dos animais e armazenamento do sêmen em nitrogênio líquido. Ou seja, a própria fiscalização diz, tendo constatado que a única atividade do contribuinte é essa, seleção, coleta, preparo, industrialização e armazenamento de sêmen para terceiros. No fundamento da autuação, ele fala isso. Tá. E aí, no seu entendimento, como não é uma atividade autônoma, é a única atividade... É a única atividade, não é outra, porque aí... o que diz o artigo 250? O artigo 250, em parágrafo 2º, inciso 3º B, igualmente acima reproduzido, que eu reproduzi aqui, as contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, industrialização ou não, substituem as contribuições sociais incidentes sobre a folha de pagamento dos segurados empregados e trabalhadores avulsos previstos no inciso 1º e 2º do artigo 22 da 812, sendo devidas por... Aí, parágrafo 2º. Não se aplica a substituição prevista no caput, hipótese em que são devidas as contribuições previstas no inciso 1º e 2º do artigo 22, inciso 3º, quando o produtor rural, pessoa jurídica, além da atividade rural, B, exercer outra atividade econômica autônoma, definida no inciso 22 do artigo 240, seja comercial, industrial, de serviços, em relação à remuneração de todos os empregados e trabalhadores avulsos. Ok. Você gostaria de falar, Francisco? Você levantou a mão uma hora, parece? Não, eu não levantei, não. Agora, eu não vejo, assim, eu estou tendente a divergir, porque está no contrato social dela, importação e exportação. Isso, também. E o fato dele manusear esse sêmen, ele pode importar e exportar, pode ter manuseado ou não, mas é um material que veio de fora. Então, só esse fato dele, essa operação que ele faz aí, não por si só, ela não está dizendo, olha, tudo aqui é produzido da fazenda. Então, no meu ponto de vista, eu entendo que, de certa forma, tem uma caracterização da atividade autônoma aí. Tá certo. Bom, o meu ponto único é que a própria fiscalização esteve lá em loco e constatou isso e escreveu isso expressamente nesses termos. Essa é a única atividade do contribuinte. Eu acho que não é o caso da gente ficar fazendo pesquisa em internet, ou, desculpe, com todo respeito, em outros elementos, se a própria fiscalização fundamentou a atuação assim. Esse é o fundamento. Perfeito. Fala. Só esclarecer, Renata, não foi na internet, não, tá? Não, eu sei, eu falei, o Deni que falou, eu vi que você falou que foi... Porque, assim, essa seleção, manuseio, essas questões todas, se esse sêmen veio de fora e ele fez isso e exportou, para mim, caracterizou uma atividade que não é da agroindústria. Pois é, mas quem constatou isso foi o fiscal. A gente teve lá em loco, ele teve lá em loco. Mas a questão que ele afirmou... Na foto que ele tirou lá, quando ele chegou nesse recorte, olha, ele viu, a gente faz isso, a gente trata esse sêmen, pega aqui, faz isso, isso e isso. Mas esse sêmen foi produzido lá dentro da fazenda ou esse sêmen veio de fora? Esse sêmen que veio de fora, ele foi guardado e foi exportado? Se ele está dizendo que essa é a única atividade dele, é porque isso é o que ele faz. Ele não trouxe fora, ele não trouxe lugar algum, ele pode até ter contrato para isso. Mas o fiscal constatou que essa é a única atividade dele. A gente vai desmentir o fiscal que fez a fiscalização, que fez visita em loco?
e vou inferir um monte de coisa baseada em coisas que não estão escritas, né, na autuação. Então, tá. Acho que essa não é a nossa função. Para isso existe o fiscal, certo? Para isso existe o relatório fiscal, para isso existe o auto de impressão. Não. Senão está tudo invertido, tudo trocado. Tranquilo. E eu, Renata... Não, mas Renata, só isso. Eu não estou dizendo que ele não faça isso aí. Eu só estou colocando o seguinte, que não está provado, né, do relatório, que esse sêmen é produzido aí. É só esse sêmen daí, da agroindústria. É isso que eu estou colocando. Eu não estou mas ele não fundamenta isso, Fran. Ele não disse isso. Não é isso que está em foco. O ponto da autuação é outro. Uhum. Se ele diz que a única atividade é essa... Tá. É então, aquela história, bem como aquela história que você disse, que a gente avaliou no livro Caixa. O fiscal se contentou em parar ali dizendo que ela não era inscrita nos representantes comerciais. E não achou necessário avançar. A mesma coisa aqui. Ele disse, ele esteve lá, ele fiscalizou a empresa. E ele constatou que essa é a única atividade da empresa. Tá certo, então. Se não era isso, ele deveria ter escrito de outra maneira. Tá certo. Colegas, podemos votar, então? Podemos votar? Eu estou inclinado, inclusive, a seguir o entendimento do Francisco, né? Depois da minha vista de mesa. Vamos lá, colegas. Francisco, como você vota? A conselheira relatora está dando provimento ao recurso nesse item aqui. Sim. Francisco, como você vota? Eu vou divergir para negar provimento. Ok. Gregório? Relatora. Márcio? Relatora. Rafael? Relatora. Ricardo? Divergência. Ana? Relatora. Eu vou acompanhar a divergência, então vai ficar assim, colegas, para o item 24 da pauta. Acordam item 24 da contribuinte Angus Bela Vista Agropecuária Limitada. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, aliás, por maioria de votos, maioria de votos. Acordam os membros do colegiado por maioria de votos em dar provimento ao recurso voluntário. Tá? Em dar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Francisco, Ricardo e Dene, que negaram provimento ao recurso voluntário. Repetindo, item 24 da pauta da contribuinte Angus Bela Vista Agropecuária Limitada. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Francisco, Ricardo e Dene, que negaram provimento ao recurso voluntário. O próximo item, Renata... É igual, é a mesma, a discussão de fundo, assim, é a mesma, a única coisa que aqui são terceiros. Tá. Eram outras contribuições. É que na substituição tributária tem duas contribuições separadas, né? Uma é isso, né? É aquela alíquota bem pequena, terceiros, uma alíquota pequena também, um pouquinho maior, sobre a comercialização, né? Sim. Então, as razões recursais são as mesmas. São as mesmas. Colegas, eu vou replicar no item 25, então, a decisão que acabamos de proferir no item 24. Alguém diverge? Oi, fala, Renata. Na verdade, o 25, que a gente acabou, a gente julgou primeiro, a gente julgou agora terceiros. O item 25 é a contribuição patronal e o GILRAT. A mesma discussão, a mesma coisa, mesmos fundamentos. Tudo. Esse 24 que a gente julgou, qual que é? É o terceiros. Ah, tá. Então, é o contrário, então. Tá, mas tudo bem, é a mesma situação. Então, colegas. Eu vou replicar, então, no item 24, no item 25, a decisão proferida no item 24. As mesmas razões recursais, as mesmas razões decididas da conselheira. A matéria é a mesma. Tudo bem? Alguém diverge de eu replicar? Não, né? Então, para o item 25 da pauta, da contribuinte Angus Bela Vista
Angus Bela Vista Pecuária Limitada, ficará assim: acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Francisco, Ricardo e Dene, que negaram provimento ao recurso voluntário. Então, esse é o item 25. O próximo item que saiu com vista de mesa, só um instante, foi o item 28 da pauta, da contribuinte Rio Sul Linhas Aéreas em Recuperação Judicial. Você tinha até pedido vista de mesa, já está em condições de votar, Márcio? Tinha requerido a vista de mesa para fazer uma análise de um elemento jurisprudencial que a conselheira Ana havia trazido, em relação à aplicabilidade da súmula CARF número 1, e, tendo feito a análise exauriente do caso, eu entendo que não seja caso de aplicação da súmula CARF número 1, por não se tratar do mesmo objeto do processo administrativo, a discussão se a alíquota ser aplicada, no caso concreto, SAT-RAT, é a alíquota do estabelecimento ou a alíquota preponderante. Lembrando que a parte final ele fala que, sendo cabível apenas a apreciação de matéria distinta, eu entendo que seja matéria distinta, daí porque eu refuto a aplicação da súmula 1 e mantenho o meu voto, que é dar provimento parcial para que a alíquota seja aplicada considerando a atividade por estabelecimento. Perfeito. Colegas, então, para o item 28 da pauta, o conselheiro relator está dando provimento parcial ao recurso voluntário, para que a alíquota do SAT seja por estabelecimento e não uma alíquota só para toda empresa, de acordo com a atividade preponderante. Francisco, como que você vota? Eu voto por não conhecer. Veja bem, no momento que o contribuinte optou por discutir relação jurídica em relação ao SAT, eu entendo que tudo que existe dentro do SAT está englobado nesse objeto. Tanto é que foi efetuado o lançamento para prevenir a decadência, inclusive sem multa de ofício, que é próprio desse tipo de lançamento. Então, se isso não tivesse no objeto, supostamente nós tivéssemos, qual a necessidade de ter o lançamento para prevenir decadência? Então, houve lançamento para prevenir decadência, o contribuinte tinha ação judicial, esse tipo de lançamento justamente não tem multa, porque o contribuinte, em tese, ele entende que tem razão nas suas argumentações e jogou essa decisão para o judiciário, e que a decisão do judiciário, ela define administrativamente, definitivamente constituída a partir do momento do lançamento, porque o contribuinte já ingressou no judiciário, e por esse entendimento eu não conheço do recurso. Mas então a gente tem que julgar primeiro o conhecimento, né? Antes de... Só um pouquinho, colegas. Fazer só mais um complementozinho, só aproveitando. Se a gente analisar um contexto mais amplo, em qualquer situação, se o contribuinte impetrar, e é um direito dele impetrar a ação judicial contra e apresentando qualquer argumento, então, em qualquer situação ele apresentar argumento em relação a essa relação jurídica, acabou-se a multa de ofício, né? Ainda que ele esteja totalmente errado, ele impetrou a ação judicial com isso, o lançamento foi feito para prevenir decadência sem a multa de ofício, aí ele, naturalmente, se ele não tiver razão, ele vai perder. Se a gente for reanalisar essa matéria, você simplesmente excluiu a multa de ofício. Então, eu entendo que, no momento que ele fizer essa opção, em qualquer circunstância, a relação jurídica é gênero. Então, no caso, especificamente, qualquer coisa do SAT está englobado no objeto da ação. E aí, para mim, é súmula 1. Mas a própria súmula 1 ressalva, ao final, que sendo cabível apenas a apreciação de matéria distinta da constante do processo judicial. Por esse seu racional aí, veja, se o contribuinte ele entra com uma ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, e aí, posteriormente ao juizamento dessa ação, sobrevém um lançamento justamente para prevenir decadência,
e vamos imaginar que, por qualquer motivo, esse lançamento esteja decadente, ele não poderia alegar isso no processo administrativo, porque ele tem lá um processo judicial que é gênero, sendo que lá ele nem poderia arguir decadência? E a DRJ a questão da decadência, a própria unidade e a procuradoria, eles já afastam. Mas não existe isso de própria unidade, própria procuradoria. É direito do contribuinte apresentar uma defesa administrativa. E aí ele poderia deduzir nessa defesa administrativa uma alegação de decadência, por exemplo, que não foi arguída lá no processo judicial e nem poderia, porque sequer existia um lançamento na época. Não, veja bem, Gregório, especificamente em cima desse exemplo que você deu, assim, eu sei que você não quis dizer isso, que o contribuinte não pode, né? Porque é notório que o contribuinte pode impetrar com recurso. Né? Agora, o conhecimento é uma decisão do grupo. E aí, nesse caso aí, a turma pode entender, não, é uma matéria de ordem pública, eu vou conhecer essa decadência. Então, eu acho que uma coisa não afasta a outra. Porque, mesmo que na ação judicial prévia ele não tenha alegado decadência, se tratando de matéria de ordem pública, ele pode alegar a qualquer momento, lá no judiciário. E eu até falei isso pro Márcio ontem, eu não acho justo o não conhecimento, mas eu acho que é o correto face ao enunciado da súmula, número 1. Tá. Podemos votar então, colegas? O conhecimento, tá? Se a gente conhece ou não o recurso. Francisco, como você vota? Eu não conheço o recurso. Ok. Gregório? Conheço. Márcio? Conheço. Renata? Eu conheço. Apesar de que eu acho que eu concordo com o Fran, uma vez que ele fez um lançamento preventivo de decadência, porque esse ponto ele é coincidente com a ação judicial. Então, eu acho que eu não conheço, na realidade. Não vou conhecer. Acho que o Francisco tem razão. Tá. Eu perguntei para você, Márcio, porque o Francisco fez umas considerações, então é bom perguntar, né? Então tá, o Márcio mantém o conhecimento, a Renata, então... Considerações muito pertinentes, inclusive, foram as considerações que me perturbaram, né? Depois que a Ana apresentou a súmula CAF dentro desse contexto, muito pertinentes, como sempre, as considerações de Francisco. Perfeito. A Renata, então, não está conhecendo também. Só um pouquinho. Rafael, como você vota no conhecimento? Eu acompanho o Francisco por não conhecer do recurso voluntário. Não conhecer. Ricardo? Eu também não conheço, por conta da súmula, né? Ok. Ana, você não conhece isso? Acompanho o Francisco. Tá. Quem conheceu, então, foi o Gregório, Márcio. Colegas, eu vou conhecer do recurso, tá? Eu vou conhecer. Saudade do Marco Aurélio. A gente precisa de uma divergência. Ele vai fazer bastante falta mesmo. Só um pouquinho, colega. Só um detalhe, Dani, eu acho que o conhecimento é parcial, tá? Tem outras matérias, aquelas matérias de fundo, questão de ele ter situação financeira precária, não cabimento de juros de mora, algumas coisas assim que eu acho que importa o conhecimento parcial apenas, tá? Seria o não conhecimento integral do recurso. Mas eu não sei também se, como uma depende da outra, se o caso é só o SAT-RAT, se as outras não vão juntas por arrastamento. Teria que analisar isso.
Eu vi aqui, Ana, que você postou um livro do Marcos Vinícius Rios Gonçalves. Ele é fantástico, gente. Muito. Tive aula com ele uns 4 anos. Muito. Fora que ele é engraçado, né? Divertido. Nunca vi ele dando aula. Ele é muitíssimo divertido. Muito, muito bom e muito divertido. Muito, muito competente, né? Evidentemente. E muito divertido, muito engraçado. A gente ria muito. Não sabia. Ele não dá a menor pinta. Não dá. Não dá, mas ele é muito engraçado. É bom saber. Eu tenho os outros livros dele aqui. Tipo. Né, e fora que ele é bastante didático, né? Muito, muito. É a família inteira dele, né? Ele, o pai, o irmão, que é de penal, que é o Victor Eduardo Rios Gonçalves, também é excelente. Márcio, desculpa, Renata. Márcio, no seu voto aqui, você conhece do recurso, mas você vai conhecer parcialmente. Ele traz para o recurso aqui aquela discussão que está feita no judiciário? Ele traz para cá? Ele fala que ele está discutindo também a inconstitucionalidade do SAT. Ele traz para cá? Tem até aqui o capítulo, estava até aquele aberto, relendo o processo todo, acho que está bem aqui, ó. A recorrente ajuizou o processo tal, ainda em fase de recurso, cujo objeto é a declaração de inconstitucionalidade do SAT, tendo obtido decisão favorável, vigente e eficaz. Até aquele momento, né? Eu acho que o conhecimento é parcial. Não vai conhecer a matéria de mérito, que é o coração do processo, mas tem as matérias de fundo. Eu acho que tem preliminar também. Deixa eu me recordar aqui. Preliminar, não. Tem matéria de fundo. Eu não sei, Dani. Nesse caso, assim, eu acho que é até mais operacionalizável não conhecer integralmente. Como eu falei, tudo é decorrência dessa autuação. Não há uma matéria que infirme não há um questionamento que infirme a autuação. Tá. Acho que é bom também conversar com o Francisco, que ele propôs a divergência, ele vai apresentar o voto vencedor, como é que ele prefere? Eu nem designei ainda, mas já que você falou, Francisco, posso designar você para redigir o voto vencedor? Pode sim. Mas eu acho que é o que o Márcio está falando mesmo. Não conhecer, já perde o objeto das outras argumentações. Né? E convenhamos, não é um voto vencedor complexo, né? A súmula CAF número 1, e o que você já falou com tanta propriedade aqui. Mas vou te dar uma provocação enquanto o Deni está trabalhando. Vamos supor que um contribuinte ingresse em juízo pedindo a declaração de constitucionalidade e, durante o trâmite dessa ação, sobrevém alguma decisão judicial paralela a esse processo que fale, por exemplo, olha, a alíquota é calculada de tal forma e sumule esse entendimento. É algo que ele nunca teria podido, ele não teria pedido, pelo princípio da eventualidade no processo judicial no qual ele pede a inconstitucionalidade de uma declaração de uma exação e que ele também não vai mais poder pedir administrativamente. É assim mesmo que tu enxerga? Ou tu acha que tem outro caminho? Não, mas veja bem, quando o contribuinte impetra uma ação judicial, a Receita acompanha o resultado dessa ação judicial e a ela se vincula. Então, o que for decidido judicialmente, a Receita tem de obedecer. A questão só que eu coloco no meu entendimento é que fica afastada a discussão administrativa em relação a esse fato, ao objeto do interno da justiça. Né? Tá. Porque você vê que quando tem uma autuação prevenida decadência, não tem multa de ofício. Então, se você afastar qualquer coisa, então você corre o risco de afastar a multa de ofício, porque depois você não vai relançar isso daí. Qual foi seu ponto, Márcio, que eu estava aqui olhando uma outra coisinha, que você disse que se sumular alguma coisa com entendimento posterior? Se superveniente, durante o trâmite da ação, que está discutindo a inconstitucionalidade ou a inexistência de relação jurídica tributária,
venha, por exemplo, uma outra discussão que é uma discussão específica daquela espécie tributária. O contribuinte não vai incluir isso no seu pedido eventual porque não é uma discussão corrente à época do ajuizamento da ação. E ele também não vai mais poder discutir aquilo administrativamente também. Os fatos supervenientes podem Isso pode, na ação judicial. exatamente. O que você não pode fazer é o dedutível e o deduzido. O que era dedutível à época, você não pode mais rediscutir novamente em outra ação. Mas se ele não era dedutível, porque não existia discussão, ainda que sobrevenha uma decisão judicial ou uma decisão administrativa, ele pode discutir isso posteriormente. Obrigado, Rê. Imagina. Ô, Márcio, é assim, ó, caiu na área, derrubou na área, pênalti, né? Ah, mas não é justo, caiu pouquinho, não interessa, entendeu? Entrou na discussão judicial, já era administrativa, mas... Pois é, mas eu continuo discordando que essa parte entrou na discussão judicial, tanto que eu não estou conhecendo, tanto que eu estou conhecendo. Eu acho que essa parte ela era apreciável, que é a alíquota ser preponderante ou por estabelecimento, mas já está decidido. Tá. Colegas, então vamos fazer a leitura da decisão aqui, o item 28. Então, para o item 28 da pauta, da contribuinte Rio Sul Linhas Aéreas em recuperação judicial, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do recurso voluntário, por renúncia à instância administrativa e em razão de propositura de ação judicial pelo sujeito passivo. Bom, vencidos os conselheiros Gregório, Márcio, que é o relator, entre parênteses, e Dene, que conheceram parcialmente do recurso, nos termos do voto do relator, ok? Nos termos do voto do relator, designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro Francisco, tá? Esse, então, é o item 28, não conhecimento do recurso por maioria de votos. O próximo item da pauta agora é o item 34 da SBIL Segurança Bancária Industrial Limitada. O Gregório tinha pedido vista. Fazemos esse ou aguardamos, Gregório? Aguardamos. Aguardamos, né? Então tá. O próximo seria o item 54 do contribuinte Frederico Serrano Douglas. Serrano. Não. Frederico Serrano Douglas. Douglas. Renato e o Márcio pediram vista. Frederico Serrano Douglas. Ou Douglas. O Márcio e a Renata pediram vista, mas o Márcio e a Renata falou que me queria dar uma olhada, já estão com Eu olhei também. Não tem, eu acho até que eu... Já podemos votar? Podemos. Podemos já? Esse é o 54? É o 54. Deixa eu pegar ele aqui. Me corrija se eu estiver enganado, Renata, eu não abri o voto aqui, mas você estava conhecendo parcialmente do recurso voluntário, né? Não estava conhecendo de algumas matérias e E negando o provimento na parte conhecida. E essa decisão é que continua. O Márcio tinha levantado a questão dos depósitos de valor inferior a 12 mil, cujo somatório fosse menor que 80, mas, de fato, isso não se aplica aqui, porque tem 1 milhão de depósitos, uma lista gigantesca de depósitos. Eu acho até que eu não teria cometido esse erro, mas, enfim, a gente nunca sabe, é um caso tão antigo, acho que é no meio do ano passado, então eu, de fato, não me recordava. Se a pessoa quiser levantar de ofício coisas que não foram alegadas, tem que tomar muito cuidado, né? Porque aí você está, né? Você pode tem que tomar cuidado. Não entendi o que você quis dizer com isso. Quando a gente vai além do recurso e conhece de coisas que, eu encontrei uma falha lá no lançamento que o contribuinte não alegou, né? Nem na primeira instância, nem na segunda, mas eu vi lá, eu vou levantar e vou... Então, se vai fazer assim de ofício, levantar uma questão não alegada, tem que tomar muito cuidado, olhar com muita atenção, sim. Porque aí é por conta e risco, né? Por conta e risco. Não. Então, tem que tomar muito cuidado. Mas de fato, nesse caso, o Márcio tinha razão. Supondo que eu realmente não tivesse visto,
eu teria que reconhecer, mesmo ele não tendo alegado, porque inclusive tem anunciado súmula. E está na lei, né? A lei é bastante expressa com relação a isso, mas não se aplica, porque, de fato, os depósitos, é uma lista muito grande de depósitos de valor inferior, então isso não se aplica aqui no caso. Perfeito. Colegas, então, em relação ao item 54 da pauta, a conselheira relatora, o item 54 é do contribuinte Frederico Serrano Doblas, ela está conhecendo parcialmente do recurso voluntário e na parte conhecida está negando o provimento, tá? Francisco, como que você vota? Acompanha a relatora. Gregório? Relatora. Márcio? Relatora. Rafael? Relatora. Ricardo? Acompanho a relatora. Ana? Relatora. Eu também acompanho. Então, para o item 54 da pauta, item 54, do contribuinte Frederico Serrano Doblas, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação de nulidade do procedimento fiscal em decorrência do transcurso do prazo de 120 dias da emissão do mandato de procedimento fiscal e do alegado caráter confiscatório da multa imposta, no percentual de 75%, uma vez que tais alegações não foram levadas ao conhecimento e apreciação da autoridade julgadora pela instância, representando inovação recursal. E, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário. Não precisa dizer de novo que é por unanimidade. E, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário. Eu só estou confirmando aqui no processo o nome dele, porque ontem o Ricardo me chamou a atenção, eu não conheço, sabia mesmo disso. Eu acho que ele é Federico, não Frederico. Ah, eu falei Frederico, né? Então. Frederico. Mas agora eu vou confirmar que não é processo, porque... É sempre o que está na pauta, Renata. Eles procuram, quando eles fazem a captura de número de processo e nome... É Federico. Então, pronto. Sem o R. Sem o R, que é como está, inclusive, nas minhas peças e tudo mais. Tá, então eu vou ler novamente. É item 54 do contribuinte Federico Serrano Doblas, Federico Serrano Doblas, item 54. Então a turma está conhecendo parcialmente do recurso voluntário e na parte conhecida está negando o provimento, ok? E a parte não conhecida é por inovação recursal. Então esse foi o item 54 da pauta do Federico Serrano Doblas. Vamos ao próximo item que saiu com vista de mesa. E o próximo item seria o item 71, do Aristófanes de Castro Schuller. O Gregório pediu vista, é aquela questão lá envolvendo a herança, né? Se era ou não herança, se era um herdeiro. Você está encontrando votar, Gregório, ou deixamos por enquanto? Aguardamos. Aguardamos, né? Então tá, eram só essas, né? Me corrijam aí se eu estiver enganado. Acho que era só essas. Só restarão duas. Tá, perfeito. Então tá, colegas. Se der, de repente, a gente faz amanhã essas vistas. Então agora vamos seguir para a nossa pauta da manhã, do dia de hoje. A pauta do dia 14, a pauta da manhã, ela se inicia no item 82. Vamos lá para o item 82. O item 82 da pauta também é de relatoria da conselheira Renata. Eu já coloquei, né? Porque eu estou vendo aqui que ele está 2 vezes no meu. São os itens 82 e 83. São 2 itens do mesmo contribuinte, né, Renata? São. Eu só estou confirmando. Ele está na pasta T, né? Eu coloquei, mas como eu vi ele colado 2 vezes na minha própria pasta, eu falei, será que eu colei na pasta errada? Então tá, colegas, 2 itens. Não, está aqui. Do mesmo contribuinte, 82 e 83. Deixa eu pegar. Você vai seguir na ordem da pauta, Renata? Eu vou, até porque eu te confesso que, como também é um caso antigo, eu me lembro exatamente se eles são idênticos ou não. Então faz na ordem.
Tá, colegas, então, item 82 da pauta, do contribuinte José Rodrigues Nogueira Neto. José Rodrigues Nogueira Neto, item 82. Renata, pode iniciar a leitura. Se puder fazer um resumo, a gente agradece. Eu vou para o voto, porque normalmente no voto eu já faço um resuminho, então qualquer coisa a gente retorna para o relatório. O recurso voluntário é tempestivo e estão preenchidos demais requisitos formais de admissibilidade pelo que dele conheço. Conforme acima relatado, o contribuinte área recorrente recebeu inicialmente a notificação de lançamento de número final 2119, contra a qual apresentou solicitação de retificação de lançamento da SRL. A SRL foi apreciada pela DRF de Anápolis e deferida parcialmente, restando consignado o que? Eu vou ler essa parte aqui destacada. A parcela dos valores não comprovados está discriminada na nova notificação de lançamento anexa, contendo os respectivos demonstrativos, descrição dos fatos e enquadramento legal. A nova notificação de lançamento, de final 5150, substitui integralmente a notificação acima identificada. A nova notificação de lançamento, 5150, é objeto deste processo administrativo e a descrição dos fatos em enquadramento legal, a folha 51, aponta como fundamento para a autuação os seguintes fatos: dedução indevida de livro-caixa, glosa do valor de R$ 37.016 indevidamente deduzido a título de livro-caixa por falta de comprovação ou falta de previsão legal para sua dedução. O contribuinte que receber rendimentos do trabalho não assalariado pode deduzir da receita decorrente do exercício da respectiva atividade as despesas escrituradas em livro-caixa. Contribuinte não apresentou livro-caixa, não foi possível estabelecer o valor das suas receitas e despesas. Não apresentou sua inscrição no Conselho Regional de Contabilidade. Notificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, esclarecendo que exerce serviços de contabilista a diversas empresas em seu escritório e que os contribuintes que oferem rendimentos do trabalho não assalariado, como é o seu caso, podem escriturar livro-caixa no qual são relacionadas mensalmente as receitas e despesas relativas à prestação de serviços e deduzir as despesas. Dois pontos. Ele relaciona aqui as despesas. A remuneração de terceiros com vínculo empregatício e os respectivos encargos previdenciários. B, os emolumentos, despesas de custeio necessárias à percepção e à manutenção da fonte pagadora. Anexou na oportunidade o livro-caixa e cópia de sua inscrição no CRC de Goiás. A DRJ-BSB, embora reconhecendo que o livro-caixa escriturado pelo contribuinte foi acostado aos autos as folhas 5 a 57 e a cópia de sua carteira de identidade de contabilista foi anexada à folhas 48, julgou a impugnação improcedente sob fundamento, em síntese, de que todas as deduções estão sujeitas à comprovação. No caso concreto, o contribuinte deixou de apresentar à fiscalização livro-caixa e, quando da impugnação, juntou-o ao processo, mas não apresentou os documentos comprobatórios da efetividade das receitas e despesas ali escrituradas. Acrescentou que, discordando do lançamento, caberia ao impugnante apresentar suas alegações devidamente acompanhadas de documentação comprobatória no momento da impugnação, de forma a tornar insubsistente o lançamento formalizado nos termos do artigo 15 do Decreto 70.235. E ainda que a apresentação de provas, junto com a impugnação, além de ser de interesse contribuinte, é de sua inteira responsabilidade e obrigação, conforme determinação do artigo 16, inciso 3º desse mesmo decreto, segundo o qual a impugnação mencionará os motivos de fato de direito, em que se fundamenta os pontos de discordância e as razões e provas que possuir, pelo que não há como acolher os argumentos do contribuinte. Em seu recurso, o contribuinte alega que o livro-caixa foi apresentado juntamente com a impugnação de forma tempestiva, conforme atesta o próprio relatório do acordo, e demonstra que as deduções feitas são legais e condizem com a sua atividade laboral, tendo ele se valido do direito assegurado por lei aos contribuintes com trabalho não assalariado, como é o seu caso, que exerce atividade como contabilista. Alega que o acórdão recorrido não pode prosperar,
pois o próprio relatório da decisão consta que a glosa do valor de R$ 37.016 decorreu da não apresentação do livro caixa, o que teria impossibilitado a verificação das receitas e despesas ocorridas no exercício, como atesta a folha 51, a descrição dos fatos e enquadramento legal. Assim, argumenta que a suposta irregularidade foi suprida pelo recorrente com a apresentação, juntamente com sua impugnação do livro caixa, bem como sua inscrição no Conselho Regional de Contabilidade, de modo que findaram-se os argumentos que ensejaram a autuação fiscal, vez que, por questão de segurança jurídica, a glosa que havia sido feita de forma justificada perdeu sua justificativa. A imputação feita ao recorrente foi a falta de apresentação de livro caixa e de sua inscrição no CRC e nenhuma outra, de modo que a manutenção da glosa, mesmo tendo sido trazidos esses documentos aos autos com a impugnação, é ferir de morte o princípio do contraditório. Pois bem, entendo que tem razão o recorrente. Com efeito, conforme o trecho acima reproduzido da notificação de lançamento, mais precisamente a descrição dos fatos em enquadramento legal, o fundamento da autuação é realmente o contribuinte não ter apresentado o livro caixa, de modo que não foi possível estabelecer o valor das suas receitas e despesas, e não ter apresentado sua inscrição no Conselho Regional de Contabilidade e nada mais. Isso é, de fato, confirmado pela autoridade julgadora no relatório da decisão recorrida acima reproduzida, no seguinte trecho que reproduzo novamente a seguir, apenas para facilitar a leitura deste voto, e que se encontra na folha 61 dos autos. Então, referido ao lançamento, decorreu da constatação da seguinte infração: dedução indevida de livro caixa. A glosa do valor de R$ 37.016, indevidamente deduzido no título livro caixa, foi efetuada por falta de apresentação desse livro, o que impossibilitou a verificação quanto às receitas e despesas ocorridas. Acrescenta ainda a autoridade fiscal que o contribuinte também deixou de apresentar sua inscrição no Conselho Regional de Contabilidade. No entanto, como acima mencionado, o R-julgador ACO, deixa eu CD aqui, ao fundamentar sua decisão, entendeu que todas as deduções deveriam ser comprovadas mediante os documentos comprobatórios da efetividade das receitas e das despesas escrituradas no livro caixa e que, discordando do lançamento, caberia ao impugnante apresentar suas alegações acompanhadas da documentação comprobatória no momento da impugnação, de forma a tornar insubsistente o lançamento formalizado, nos termos do artigo 5º do Decreto 70.235. Acrescentou ainda que, nos termos do artigo 16, inciso 3º do mesmo decreto, segundo o qual a imputação mencionará os motivos de fato de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir, a apresentação de provas com impugnação, além de serem de interesse contribuinte, é de sua inteira responsabilidade e obrigação. Com todo respeito, perceba-se que foi exatamente o que fez o contribuinte quando da apresentação de sua impugnação. De fato, nos termos do que dispõem os mencionados artigo 15 e 16 do Decreto 70.235, o contribuinte apresentou os documentos, os motivos de fato e de direito, os pontos de discordância e as razões em que se fundamentou a sua defesa, bem como as provas que possuía, tendo como premissa a acusação que lhe foi dirigida, que era, de resto, o que lhe competia fazer, data máxima vênia. Com efeito, o contribuinte deve se defender do fato que lhe é imputado e de nenhum outro, e é no momento da constituição do crédito tributário que são fixados pela autoridade responsável pelo lançamento as premissas fáticas e jurídicas sobre as quais o ato administrativo foi praticado, e é em relação a esses fundamentos que o autuado vai construir sua defesa, que será submetido ao contencioso administrativo. Assim, não pode o julgador de primeira instância introduzir fundamento jurídico novo no momento do julgamento, como aconteceu no presente caso, pois isso afronta a segurança jurídica e viola o direito ao contraditório e ampla defesa e ao devido processo legal, o que não é admitido no nosso ordenamento jurídico. Desse modo, tendo em vista que o recorrente realmente sanou as irregularidades apontadas pela autoridade fiscal como fundamento para o lançamento e a glosa das despesas lançadas no livro caixa ao anexar aos autos esse livro e o comprovante de sua inscrição no Conselho Regional de Contabilidade, não há mais fundamento para a manutenção do lançamento. E assim, eu concluo que, antes exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário. Dene, deixa eu só fazer uma ponderação antes da votação.
Analisar aqui um caso concreto. Determinado fiscalização identifica que o contribuinte tem X despesas de livro caixa. Vamos supor que ele declare R$200 mil, ele tem R$200 mil de livro caixa. E o contribuinte é intimado à apresentação do livro caixa, e o contribuinte não apresenta o livro caixa. A fiscalização, nesse ponto, nesse pertinente, ele não tem nenhum outro caminho a não ser que não reconhecer a dedução de livro caixa pela falta de apresentação. Ele não tem como aventurar-se além disso, aventurar-se nas despesas escrituradas no livro caixa, porque o contribuinte falhou com seu dever de colaboração. Eu penso que casos como esse, o fundamento, até adiantando aqui meu voto, eu vou divergir da Renata, o fundamento é a falta de comprovação. A falta de comprovação se deveu pela falta de apresentação do livro caixa. Ele não teria agora, como no ADRJ, ou no recurso voluntário, na impugnação do recurso voluntário, apresentar aquele livro caixa, que não foi apresentado porque ele estaria se valendo da própria torpeza, nesse caso. Ele falhou com o seu dever de colaboração com o fisco. Ao falhar com o dever de colaboração com o fisco, ele não oportunizou à autoridade administrativa análise das despesas. Caso contrário, qualquer outra autuação nesse sentido de livro caixa poderia ser eximida com a não apresentação de uma documentação X, que repercutiria, portanto, na lavratura do auto de infração pela não apresentação do livro caixa, e no contencioso administrativo ele apresenta o livro caixa, derruba o fundamento, que fundamento seria a não comprovação pela falta de apresentação, valendo-se da sua própria torpeza, ou, enfim, valendo-se disto, e aí fugiria ou escaparia da fiscalização. Não me parece ser o racional, não me parece ser o que a norma prevê. Eu acredito que, no caso concreto, tendo apresentado o livro caixa, mas não tendo apresentado os documentos comprobatórios, é como se não apresentasse o livro caixa, porque o livro caixa só é demonstrado, só é comprovável com os documentos que lhe dão esteio. E aí eu já antecipo meu voto por esses fundamentos, eu vou divergir da relatora, presidente. Deixa eu só acrescentar um ponto. Eu acho que o fundamento não deveria ser a simples apresentação do livro caixa, mas a simples a não apresentação do livro caixa com os documentos que suportam as despesas deduzidas. Era isso que deveria ter constado do fundamento da autuação, porque, como você bem mesmo diz, o simples apresentação do livro caixa não ia se prestar nada sequer para o fiscal. O fiscal ia ter que pedir para ele, traga os documentos que dão suporte a todas essas despesas que você escriturou. Então, na medida em que ele apenas fundamentou no livro caixa, apresentado o livro caixa, desaparece o fundamento da autuação. Data velha. Então, quer dizer, foi mal fundamentado. Porque você mesmo disse, um livro caixa em si não se presta a comprovar nada, nem para a RDRJ e nem para a fiscalização. A fiscalização deveria ter pedido a ele, inicialmente, o livro caixa e os documentos que lhe dão suporte. Quando ele diz que ele não colaborou e não apresentou, ele não teria apresentado o livro caixa e os fundamentos que dariam suporte às despesas escrituradas. Aí sim, o seu raciocínio faria sentido. Eu acho que não faz justamente por isso. E, na verdade, ele não está se valendo da própria torpeza. Ele está se valendo de uma falha na autuação, no fundamento da autuação. É uma outra leitura. Só uma dúvida. Com todo respeito, eu acho que é o... Eu não posso... Cara, ele disse isso, a acusação contra ele foi essa. Te perguntar uma coisa. Normalmente, os termos de intimação, eles costumam ser padronizados. O termo de intimação para a apresentação do livro caixa não requer também os documentos comprobatórios? Olha, pode até requerer, só que se ele não apresentou, ele deveria ter fundamentado assim. Porque é a mesma história, é toda a fundamentação. Se ele pediu o livro caixa e ele não apresentou o livro caixa e pediu também os documentos e ele não apresentou, mais uma razão para ele ter dito que o fundamento da autuação é a falta de apresentação do livro caixa e dos documentos que os dão suporte. É meu entendimento. E assim, com todo respeito, eu acho que isso assim é super matemático. Quando você vai analisar o fundamento da autuação versus o decorrer do processo, é matemático. É como 1 mais 1 são 2.
Respeito seu entendimento, como sempre. Sempre muito bem fundamentado. Não, eu também sempre respeito o seu e de todo mundo, porque é como o Franco sempre fala, o entendimento e a beleza do direito é essa. Mas é que eu percebo que na autuação, o fundamento é a falta de comprovação. Aí a gente estava debatendo agora há pouco de gênero e de espécie, mas a falta de comprovação ela não se exaure no documento, como eu falei no início, não vou me repetir pelo fim de exaurimento, mas não só do documento do livro caixa, mas também aquilo que lhe lastreia, né? O que lhe dá fundamento, que lhe dá validade. Mas tá bom. Desculpa te cortar, é só para um esclarecimento, colegas. O contribuinte havia sido notificado, entrou com uma solicitação de retificação de lançamento, tá? E foi feita uma nova notificação. Essa que ele impugnou aqui é a nova notificação, né? Na folha 55, eu acho, tem ali o resultado. E na análise da solicitação de retificação foi dado provimento parcial, ela foi deferida parcialmente. Então já teve uma notificação, o contribuinte já foi chamado, já apresentou uma impugnação, solicitou retificação, aí teve retificação, então tem toda essa questão aí, né? Então não me parece que aqui, não sei, mas eu queria falar, daí a gente podia já votar. Pode falar, Francisco. Aqui no e-processo, na folha 51, na página 51, a descrição dos fatos de enquadramento legal. Dedução indevida do livro caixa. Glosa do valor de R$ 37.016, indevidamente deduzida a título de livro caixa por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para a sua dedução. Seguindo. O contribuinte que receber rendimento do trabalho não assalariado pode deduzir da receita decorrente do exercício da respectiva atividade as despesas escrituradas em livro caixa. O contribuinte não apresentou o livro caixa, não foi possível estabelecer o valor das suas receitas e despesas, não apresentou sua inscrição no Conselho Regional. Veja, no momento que ele apresentou, no momento que a fiscalização, meu entender, ela analisou, olha, eu não tenho como identificar as despesas dele, eu não tenho como analisar isso daqui, não está escriturado, e a DRJ volta lá e trata dessa mesma ausência de comprovação, não me parece, do meu ponto de vista, Renato, não me parece mudança de critério jurídico, não entendo, do meu ponto de vista, a decisão da DRJ está correta. Eu não vejo, porque o contribuinte não apresentou lá nem a documentação, nem o livro em si, o próprio livro, e lá no relatório fiscal, na decisão dos fatos, ele está dizendo, olha, eu não tenho como analisar, nem escriturar, então, não tenho como avaliar isso daqui, eu não tenho como analisar essas despesas, a análise. Então, eu vejo com um pouquinho mais de abrangência, não restringo tanto. No meu entendimento, não houve mudança de critério jurídico. Então, eu entendo o seguinte, ele tem que ser específico no que ele quer e quando ele conclui a fiscalização. Ele não teve como comprovar, não só porque ele não apresentou o livro, mas porque ele não apresentou o livro e os documentos que lhe dão suporte. Até porque apresentar o livro seria insuficiente. De toda maneira, ele teria que instar o contribuinte a apresentar os documentos que lhe dão suporte. E aqui a gente também não pode pressupor, como diz o Márcio, que ele agiu e se beneficiou da sua própria torpeza, porque a gente não pode supor que o contribuinte conhece que ele tem que apresentar o livro e tem que apresentar os documentos que comprovam que ele escriturou lá. A gente está pressupondo que ele tem que fazer isso e que ele agiu de má fé. E, assim, honestamente, eu não concordo com essa postura. Eu acho que as coisas têm que ser ditas. Se ele precisa do livro e dos documentos, ele tem que pedir o livro e os documentos e tem que dizer que ele, para ser correta a autuação, que ele não teve condições de verificar, porque não foi apresentado o livro, sequer os documentos. E, de fato, o contribuinte não teve como se defender disso. Frente à impugnação, em sua impugnação. Ele fez o que lhe foi pedido.
Na intimação e no fundamento do voto, está lá a legislação que determina que o contribuinte tem que apresentar documentação, tem que apresentar livro, tem que apresentar todas essas questões. E o contribuinte, a atividade dele é de contador, né? Não, ele mas o contribuinte é um contribuinte. Você vai dizer que o contribuinte contador não conhece livro advogado, o contribuinte não é um advogado, o contribuinte não é um fiscal, o contribuinte tem os conhecimentos que ele tem, como contador ele tem um conhecimento de contabilista. Mas o conhecimento não pode pressupor. Assim, não. Só fazer não, eu posso, aqui a gente pode pressupor, desculpa te cortar, mas aqui a gente poderia pressupor porque ninguém se exime de cumprir a lei alegando desconhecê-la, e todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, como demanda o decreto-lei número 5844. A dedução, todas as deduções exigem comprovantes, você não pode simplesmente apresentar um documento de próprio punho. Eu não estou querendo dizer que ele agiu de má fé, eu estou apenas repetindo, quando eu usei torpeza, até para deixar claro, repetindo aquele brocado jurídico que nós conhecemos, que ele é de difícil... Isso, inclusive ele tem que ser usado, como diz a doutrina, com grano sales. Porque... Sim, mas o que eu acho é que ele não pode se eximir de apresentar a documentação, porque isso está previsto em lei. Ele tem que apresentar a documentação que dê lastro ao livro caixa. Ele não pode se eximir de desconhecer a lei também. Eu acho que sim, mas ele tem que ser... Isso deveria ter sido o fundamento, e não foi. E ele foi intimado, então, nesse sentido. Mas a conclusão do fiscal não foi essa, Márcio. Ele foi intimado. Mas a conclusão do fiscal, sendo intimado, mais uma razão para isso ter constado no fundamento da atuação. Então, quer dizer, ele foi intimado, ele teria que dizer, não apenas para apresentar o livro caixa, como também para apresentar os documentos. E ele não apresentou nenhuma coisa nem outra. Na minha opinião, a apresentação da disposição legal que fundamenta o auto já é clara nesse sentido. Olha, faltou o livro caixa e seus comprovantes. E é óbvio que um contabilista sabe muito bem disso. Eu não consigo ver diferente. Eu acho que assim, vocês podem divergir. Todo mundo sempre pode divergir. Eu acho que por exemplo, Renata? Como se diz, trata-se de entendimento, né? Isso, eu acho que é isso aí. É isso aí, como diria a Bela Gil, vocês podem divergir, por exemplo. A gente vai passar a manhã inteira discutindo isso aqui, um tentando convencer eu acho que o não é o outro. caso, cada um tem... Ninguém tem que convencer ninguém, a gente tem... As pessoas têm seus próprios entendimentos. No nosso caso aqui, eu acho que a gente se fica mais ou menos razoável se explicar as razões do entendimento, porque está divergindo, né? Eu acho muito legal. Eu gosto até porque, posso dizer, eu aprendo horrores com vocês. Inclusive, eu fiquei sem jeito de perguntar para o Diogo dele, que teve aqui, que teve um voto meu, foi ontem que ele teve aqui, né, que o Márcio foi na consulta, e ele falou, acompanho pelas conclusões. Eu fiquei morrendo de vontade de perguntar para ele, e quais seriam mesmo os seus fundamentos, já que você só está aceitando as conclusões, mas eu fiquei sem jeito, porque como eu não conhecia, não tinha visto isso aqui, eu falei, ele pode achar que eu estou querendo contrapor, mas não é, quando eu pergunto é que eu gostaria de aprender. A outra visão é importante, porque a gente cresce com isso. Assim, eventualmente, ele enxergou coisa que eu não enxerguei. Então, eu gosto de perguntar e tal, e saber. Na verdade, se você analisar assim, o racional, quando se vota pelas conclusões, o ideal é que se faça a declaração de voto, né? Ao menos que fale, né? Porque, como diz que não é obrigatório, desde que não sejam X conselheiros que acompanhem pelas conclusões. Mas eu acho que falar acompanho pelas conclusões, tá bom, então quais são os seus fundamentos? Não para contrapor, mas só para esclarecer, porque eventualmente ele poderia ter enxergado alguma coisa lá super legal que eu não enxerguei, e até hoje eu estou sem saber. Concordo, Renata, eu fiquei esperando, voto pelas conclusões, vírgula, e fiquei... Sim, mas... Você também ficou? Então, eu queria saber, mas enfim, tudo bem, já foi. Podemos, então, colher os votos, colegas? Podemos? Francisco, como você vota? A conselheira relatora está dando provimento ao recurso voluntário. Como você vota, Francisco? Eu vou divergir para negar provimento. Ok.
Gregório, como você vota? Relatora. Márcio? Acompanha a divergência. Rafael? Relatora. Ricardo? Acompanha a divergência. Ana? Relatora. Eu vou acompanhar a divergência, então, para o item 82 da pauta, do contribuinte José Rodrigues Nogueira Neto, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso voluntário e, por determinação do artigo 19e da Lei 10.522 de 2002, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento. Dene, eu queria fazer a declaração de voto. Dar-lhe provimento. Tá. Vencidos os conselheiros Francisco, Márcio, Ricardo e Dene, que negaram provimento ao recurso voluntário. Ao recurso. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro Márcio. Ok? Tá. O próximo item da pauta é do mesmo contribuinte. Lembrando, é a mesma coisa. Às 10h15, a gente vai encerrar para fazer o nosso intervalo, tá? Às 10h15, porque... 45. Ih, já passou. 10h15, não, 10h45. Desculpa, obrigado, Gregório. 10h45. 15 para as 11, na verdade. Agora é 10h24. A gente vai fazer o intervalo das 10h45 até as 11. Item 83 da pauta agora. É igual, tá, Dene? Ele é só de outro período. Esse que a gente julgou é de 2004, o seguinte é de 2005. Mas é a mesma coisa. Os dois... Para confirmar bem direitíssimo, para não ter zica. Mas pela ementa eu vi aqui que... É a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Mesma substituição, períodos diferentes. Só um pouquinho. Espera aí, deixa eu me ver, só confirmar uma coisa aqui. É a mesma coisa. Exatamente, igual. Só que o ano calendário aqui é 2005 e o anterior era 2004. Só um instantinho. Para o outro, também teve uma solicitação de retificação do lançamento, que também foi deferida parcialmente, né? E também é a mesma notificação, se você perceber aqui o número, a substitutiva é exatamente a mesma notificação final 50-55. Tá. Então tá, colegas, eu vou replicar então no item 83 a mesma decisão que proferimos em relação ao item 82. Alguém diverge? Deu a aplicar a mesma decisão? Porque é a mesma situação, mesmo... A inclusão da declaração de voto também, né? Vai nos dois, né? Isso. Tudo bem. É a mesma declaração, na realidade, né? Mas... Aliás, sempre bem-vindas, viu, Márcio? Declarações em geral, principalmente as suas, que são sempre muito objetivas, muito bacanas, é muito legal. Então, colegas, para o item 83 da pauta, do contribuinte José
José Rodrigues Nogueira Neto, ficará com o resultado. Item 83. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso voluntário e, por determinação do artigo 19e da Lei 10.522 de 2002, em fase de empate de julgamento, dar-lhe provimento. Vencidos os conselheiros Francisco, Márcio, Ricardo e Dene, que negaram provimento ao recurso. Manifestou a intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro Márcio. Tá? Então, essa é a decisão para o item 83. Item 83, do contribuinte José Rodrigues Nogueira Neto. Agora vamos para o item 84. 84 é do contribuinte Messias da Silva Martins. Item 84, de relatoria do Rafael, do conselheiro Rafael. Rafael, pode iniciar a leitura. Ok. Por transcrever a situação fática discutida nos autos, adoto o relatório do acordo 13.33.450 da 7ª DRJ do Rio de Janeiro, de folhas 1.337 e 1.358. Tratou-se de lançamento de crédito tributário de imposto de renda pessoa física, relativo ao ano calendário 2002, efetuado por meio do auto de infração lavrado em 26/10/2007, folhas 995 a 1002, em face do contribuinte acima identificado, no montante de R$ 152.752,17, tendo o imposto, juros de mora calculados e a multa proporcional. Constitui a infração... Como é que estava errado? Constituiu a infração apurada no acréscimo patrimonial descoberto, cujo respectivo valor do rendimento tributário total obtido no ano calendário 2002 importou em R$ 227.480,73. No curso do procedimento fiscal, iniciado através do termo de início de fiscalização lavrado em 7 de fevereiro de 2007, folhas 13 e 18, foram emitidas intimações pela auditoria fiscal e apresentados documentos pelo contribuinte. Relativamente a todo o procedimento fiscal desenvolvido, foi lavrado o termo de verificação fiscal de folhas 971 a 983, no qual foram consignados incisos as seguintes infrações. Após a emissão pela fiscalização de várias intimações para apresentações de documentos ou esclarecimentos e apresentação de respostas e documentos pelo contribuinte, em 17/7/2007 foi emitido o termo de intimação fiscal, folha 732 a 826, no qual constou o primeiro demonstrativo da variação patrimonial relativa ao ano calendário 2002, sendo solicitada ao contribuinte a apresentação de esclarecimentos e comprovação da existência de disponibilidades que justificassem o acréscimo patrimonial descoberto então apurado. Foram apresentados pelo contribuinte justificativas e alegações relacionadas ao demonstrativo da variação patrimonial, e tendo a fiscalização considerados parcialmente procedentes. Foi emitido um novo demonstrativo de variação patrimonial, do qual o sujeito passivo foi intimado por meio do termo de solução de documentos e reintimação fiscal, em 1/10/2007, 29/930. Em 15 de outubro de 2007, apresentado novas justificativas e alegações, em relação às quais o auditor fiscal atuante chegou às conclusões a seguir resumidas. As respostas dos documentos apresentados pelo contribuinte não comprovam a negociação e ou utilização de título na Bolsa de Mercadorias do Ceará, na integralização do capital social da Êxito Corretora de Mercadorias e Futuros Limitada. Assim, entendeu a fiscalização que os investimentos são independentes, com custos distintos, sendo mantidos no demonstrativo a variação patrimonial os dispêndios de R$ 5.500 relativos à Bolsa de Mercadorias do Ceará e R$ 13.500 relativos à empresa Êxito Corretora de Mercadorias e Futuros Limitada. As somas das notas de corretagem imputadas, de acordo com o resultado encontrado como origens ou dispêndios no demonstrativo da variação patrimonial, representam o efeito líquido mensal das operações realizadas na Bolsa de Valores. Por não ter sido apresentada qualquer comprovação da existência do valor de R$ 25.000 declarado como em poder do cônjuge do contribuinte em 31/12/2001, na declaração de ajuste anual retificadora entregue em 24/9/2007, e tendo em vista
a exclusão da espontaneidade do sujeito passivo em razão do início do procedimento fiscal, considerou-se que a declaração retificadora não produz qualquer efeito, permanecendo assim os valores constantes no procedimento, da declaração original. Considerando que tanto a declaração de rendimentos retificadora quanto a original não registraram o resgate das cotas do Clube de Investimento 1, de R$ 944,42, R$ 944,42, e apresentam como saldo de tal investimento o valor de R$ 9.890,90 de 31 de 12 de 2000 e 31 de 12 de 2002. E, tendo em vista não constar entre a documentação apresentada a comprovação da movimentação financeira relativa ao resgate, pós-bancário, crédito em contribuinte, etc., não se realizou o ajuste no demonstrativo de variação patrimonial pretendido pelo contribuinte. Quanto aos valores que o contribuinte indica que possui a receber de Ronaldo de Moraes Figueiredo, José Miguel dos Reis Correia e Gerson Correia, da venda de 75% de bovino por R$ 52.500, considerando que a documentação encaminhada trata apenas do seguro de vida bovino, não constatando qualquer registro na declaração de rendimentos do contribuinte apresentada antes do início da ação fiscal, e os documentos que comprovem a venda indicada de seu efetivo recebimento. A fiscalização julgou como não comprovada a existência de tal operação. Em razão de não apresentação de provas da alegação do sujeito passivo de que, em 31 de 12 de 2001, possuía $25.000, que durante o ano calendário de 2002 foram negociados por R$ 79.475, e levando-se em conta que na declaração de rendimentos apresentada antes do início da ação fiscal, não há qualquer registro referente a tal importância ou sua negociação. Não se efetuou qualquer ajuste relativo a esta alegada operação. Foi considerado improcedente a alegação do contribuinte de que o valor de R$ 1.465 relativo ao plano de saúde Golden Cross, uma fisco sindical, lançado por esta fiscalização para o mês de dezembro, folha 758, deveria ser excluído do dispêndio, sob o argumento de que o mesmo não consta com desconto na ficha financeira encaminhada pela Divisão de Gestão de Pessoas, folha 780. Segundo a fiscalização, as informações prestadas pela Divisão de Gestão de Pessoas não são exaustivas, já que podem ocorrer pagamentos efetuados diretamente ao próprio plano. Os valores lançados na planilha tiveram como base as informações prestadas pelo próprio contribuinte, que apresentou a declaração da Unafisco Sindical, folha 99, cujo total correspondente ao deduzido na declaração de rendimento. Certificado do lançamento em 31 de 10 de 2007, o autor apresentou impugnação em 30 de 11 de 2007, de folhas 1006 a 1037. Em julgamento pela DRJ, por unanimidade de votos, julgou procedente o lançamento, conforme a emenda, intimado em 16 de março de 2012, AR de folha 1360, o contribuinte depois recurso voluntário, folhas 1367 e 1395, e documentos, folha 1396 a 1410, no qual protestou pela reforma da decisão. Tem outras razões ao relatório. O recurso voluntário é tempestivo e atende demais requisitos de admissibilidade, deve, portanto, ser conhecido. Eu tomo conhecimento dos documentos apresentados, as folhas 1396 e 1410, trouxe. Aí, no mérito, eu falo sobre a parte legal, a legislação aplicável do acréscimo patrimonial descoberto. Acontece que o recorrente reproduziu as razões da impugnação. E aqui eu adoto as razões do acordo recorrido para manter o lançamento tal como. Não preciso ler, vocês estão com acesso, né? Posso pular tudo, né? A questão aqui que eu complemento, além da decisão da DRJ que eu mantenho, que não houve essa questão de provas, por sua vez, uma vez admitidos os documentos de folhas 1396 a 1410, acostados ao recurso voluntário, destaca o contido no termo de verificação fiscal, folha 1095. Quanto aos valores a receber no total de R$ 33.750. O contribuinte indica que possui valores a receber de Ronaldo de Moraes Figueiredo,
11.250, José Miguel dos Reis Correia, 11.250, e Gerson Correia, 11.250, pela venda de 75% de bovino, Kézia da Boi Gordo, por 52.500, adquirido em 16/9/2001 por R$70 mil. Anexa a propósito de seguro e a apólice e a apólice de seguro. Folha 944 a 946. Conclusão. Considerando que a documentação encaminhada trata apenas de seguro de vida bovino, não constatando qualquer registro na declaração de rendimento do contribuinte apresentada antes do início da fiscalização fiscal, e ou documentos que comprovem a venda indicada em seu efetivo recebimento, essa fiscalização julgou como não comprovada a existência de tal operação, não se realizando, assim, qualquer ajuste decorrente da mesma. Por sua vez, como já reproduzido acima, destaco o acordo da RJ, na folha 1357, aquisição e venda de bovinos, que é da Boi Gordo. O contribuinte apresentou à fiscalização, em 16 de outubro de 2007, as cópias de documentos relacionados ao seguro de vida bovino, apólice 6402000-2240, documentos que não comprovam a alegada venda de bovinos a Ronaldo de Moraes Figueiredo, José Miguel dos Reis e Gerson Correia. E, neste mesmo norte, tem que os documentos não fazem referência e muito menos provam a sociedade alegada com outros. No caso, as notas fiscais e as notas promissórias constam apenas a assinatura do contribuinte. Destaca, inclusive, que as notas promissórias sequer há aval pelos supostos sócios. Assim, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Passo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. É como eu voto, presidente. Ok, colegas, em relação ao item 85 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de não conhecer do recurso de ofício e negar provimento ao recurso voluntário. Isso, né? Eu estou certo, né? No item 80... Peraí, calma. É 80... Não, 84, Messias. Peraí, calma. Abri um outro aqui, calma. Estava até fazendo as contas do Messias. Desculpa. Tá, beleza. Colegas, em relação ao item 84 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. É o próximo que tem recurso de ofício, não esse aqui. O próximo tem recurso de ofício. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse voto, item 84, ou em relação ao processo? Não? Francisco, como você vota? Eu acompanho o relator. Gregório? Relator. Márcio? Relator. Renata? Acompanho. Ricardo? Acompanho o relator. Ana? Relator. Eu também acompanho o relator. Então, para o item 84 da pauta, item 84 da pauta, do contribuinte Messias da Silva Martins, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Repetindo o item 84, contribuinte Messias da Silva Martins, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Dá para fazer mais um, acho, né? Eu já dei uma passada de olhos. Não dá? Eu li já o do Rafael 85, eu fiquei numa dúvida, eu não sei se vai dar tempo, por causa do valor de alçada. Ah, não, eu já fiz a conta. Mas, Dene, deixa eu te mostrar aqui eu não sei se o Rafael... Eu ia falar isso durante o voto. Quer apresentar e eu menciono?
Mas é que o Rafael está falando que não vai dar tempo. Eu fiz a conta, aquela transcrição que ele faz do voto da RJ, eu já não faria aquela transcrição, né? Eu já faria a conta mesmo, né? Eu Porque quero ali... te falar só uma coisa, quando ele bota aqui, ó, o total do crédito, desculpe interromper, 6 milhões e 72 mil aproximadamente, está aqui no relatório. E quando vem a decisão da DRJ, ele fala assim, que foi reduzido de 5 milhões 592 para 3 milhões 154. Não era 6 milhões? Onde é que foi parar esses 500 mil? É isso que eu estou falando, entendeu? Aí eu achei isso já estranho. Aí eu ia até aproveitar um intervalo para olhar esse ponto. Posso sugerir, então? Vamos aproveitar o intervalo para olhar, que eu também vou conferir. Até então foi reprodução do que está nos áudios, entendeu? Mas tu reparou, né? Tem 6 milhões e a DRJ vai 5,5. Não faz sentido. Não, tem alguma coisa aí faltando, né? Até porque daí, com base no valor que está constando no acórdão... Aí já entraria na alçada. Aí entraria na alçada. Se for dos 6 milhões, entra na alçada. É maior do que 2,5. E aí eu precisaria olhar o processo. Eu não conseguiria só olhar o voto. É que o valor que foi mantido de imposto foi 1.900.000. Repara ali, o valor original é 2.500. Foi mantido 1.900.000. Ou seja, foi cancelado uns 600 e tantos mil reais de imposto. Se você somar esses 600 e tantos mil reais de imposto, a multa de 112%, vai dar 1.300.000, 1.400.000, por aí, está bem abaixo do limite de alçada. Entendeu? Quanto é que tu falou que reduziu o imposto? Estava 2,577, reduziu para quanto? 1.900.000. Posso sugerir um negócio, Dani? Muito errada nessa conta da DRJ aqui. Depois eu preciso ver o processo. Posso sugerir um negócio, Dani? Oi. Fazemos o próximo. Não vai dar tempo. Você quer parar 15 para as 11 para voltar às 11, por causa da transmissão ao vivo? São 15 para as 11. Falta um minuto. Falta um minuto. Já está dando o horário. Fala. Vamos suspender, eu vou conferir. Se for o caso e for mantido o não conhecimento, eu altero a redação aqui para não dar essa dúvida que o Márcio levantou. No que você colocou da DRJ ali no teu voto, diz assim, ó, o que implica na manutenção de imposto devido no montante de 1.900.000. Então, daqueles 2.500, manteve 1.900.000. Mais a multa agravada vai dar menos de 2,5 milhões. Mas tudo bem, vamos encerrar aqui, então, a gravação, fazer um intervalo de 15 minutos. E, pessoal, religiosamente, dessa vez, 11 horas vamos retomar, tá bom? Rafael e Ana Tereza podem encerrar a gravação.